Eu digo sempre que você já deve ter ouvido falar muito por aí. Se você é novo por aqui, você vai ver falar pela primeira vez, mas que organização de código é sempre um fator muito importante. Você ter padrões dentro do seu projeto. Quando eu digo sempre que às vezes eu questiono muito a utilização, por exemplo, de metade do projeto com setState, outra metade com MobX, ou metade com projeto de um Velar Notify, outra metade com, sei lá, Provider ou GetX. Eu já vi muitas coisas nesse sentido. Eu acho que isso é muito ruim, porque você nunca tem um padrão para ser utilizado. E quem é iniciante sempre tem essa dificuldade, né, de entender como fazer alguma coisa dentro do projeto, seguir algum padrão que já foi pré-estabelecido por alguém com mais experiência. E isso é um fator muito importante para o nosso dia a dia. E uma das coisas que ajuda a gente muito isso nas ferramentas que existem hoje em dia são as ferramentas de análise de código, os tal dos linters da vida. E em Dart nós temos um linter muito poderoso que pode nos ajudar muito. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês cinco regras, né? 5 regras que eu acho que é imprescindível que você tenha em todos os seus projetos. Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart e aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Sai vídeo toda semana, 1 ou 2 vídeos por semana, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que seria esse lint, né? Então, como que a gente pode trazer organização e padrões para dentro do nosso projeto. Vou liberar minha tela aí para vocês, vamos criar aqui um projetinho novo, tá bom? Vou abrir o meu terminal aqui. Vamos criar um novo projeto, então Flutter create project name, 5 regras lint. Vou colocar 5 regras lint aqui. Project name, org, plataforma somente Android, tá bom? Então vamos abrir, deixa ele criar o nosso projeto, cd 5 regras lint, code ponto. Vamos lá. Vamos entender o que seria esse lint. Primeiro vamos entender o que é o lint, né? O lint nada mais é do que um analisador de código. Ele é o cara que vai, como posso dizer, ficar analisando o seu código e trazer algumas críticas para você melhorar o seu código. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia a gente esquece de colocar algumas coisas. Como por exemplo, se você é desenvolvedor Flutter, já deve ter passado por aquela chatice, entre aspas, né? Que ele fica pedindo toda hora para você colocar um const aqui, ó. Use const como construtor, por questões de performance e tudo mais. Isso aqui, quem te dá essa possibilidade é o nosso queridíssimo lint. E quando você cria um novo projeto em Flutter, automaticamente ele já adiciona a versão do lint que está linkada com a versão do Flutter que você está utilizando. Se tiver uma versão do lint mais nova, você pode colocar e assim por diante, que é o Flutter lint. É um padrão, é algumas regras já pré-estabelecidas que você pode utilizar dentro do seu projeto. Mas isso aqui você não precisa utilizar somente esse, você pode habilitar novas regras para dentro do seu projeto. E onde você faz isso? Nesse Analysis Options. Aqui, esse é o arquivo principal onde você vai customizar essas regras. Veja que ele está incluindo aqui, ó, o Flutter Lint, onde esse YAML aqui já tem uma quantidade gigantesca, né, de validações ou regras que você pode fazer. E dentro desse cara aqui, você pode adicionar novas regras. E é isso que eu vou falar aqui para vocês. 5 regras importantíssimas, tá bom? A primeira coisa, antes de falar das nossas 5 regras, eu quero dar uma dicasinha a mais aqui para você. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou trazer aqui para vocês. Se você utiliza geradores de código, o que é gerador de código? Se você não sabe nem o que é isso, desencana desses próximos minutos que eu vou fazer aqui, mas pensa que é uma coisa que existe dentro do Dart, ainda quando não lançou ainda a questão das macros, né? Que é um gerador de código. Você tem lá um build runner, uma classe, um projeto que fica escutando as alterações do seu projeto e ele gera novos arquivos. Quem trabalha assim, o MobX, o Freezed e diversos outros caras trabalham dessa forma. Então ele agrega, você coloca uma anotação, uma metadado em cima
do elemento, alguma coisa assim, e ele vai gerar uma nova classe compondo o seu projeto para você não ter que escrever tanto código. Então aqui dentro do Flutter nós temos esse tipo de coisa. Só que muitas vezes o código que esses caras geram, o lint fica reclamando, ele fica analisando, e isso é muito ruim, tá? Então você vai ficar, só para você ter uma ideia, se você tiver algum problema de lint, sua barrinha de problemas aqui vai ficar com um monte de coisa que você não pode mexer, porque são arquivos gerados por um framework, por um outro package. Então, o que você deve fazer dentro do projeto se você utiliza esse tipo de geradores de código? Você precisa adicionar aqui uma tag analyzer. Dentro dessa tag analyzer aqui embaixo do include, tá bom? Você vai colocar um exclude. E dentro desse exclude, você vai colocar os tipos de arquivo que o seu projeto gera. Se você estiver trabalhando com MobX, por exemplo, asterístico, asterístico, barra, asterístico, ponto G, ponto Dart, tá bom? E se você estiver trabalhando com outro cara, como por exemplo, como o Freezed, que gera um arquivo diferente, não como um arquivo .g.dart, ele gera com barra asterístico ponto freezed ponto dart, tá? Então ele gera com uma extensão diferente. Você pode excluir esse cara também, tá bom? Então essa é uma questão do Analyzer que você pode customizar. Dentro do linter, aqui estão as regras onde você vai adicionar dentro do seu projeto, que você pode customizar dentro do seu projeto. E é isso que nós vamos fazer. E a primeira regra que eu acho que é importantíssimo você ter dentro do seu projeto é a regra, vamos lá, unnecessary await in return. Tá? E como que você habilita essa regra? Essa regra ela é habilitada por meio de dois pontos true ou desabilitada por meio de dois pontos false. Muitas dessas regras que eu coloco aqui, todas elas já são false por default. Você habilita caso você queira, tá bom? E o que esse cara faz? Esse cara é bem interessante porque ele traz uma questão que muito iniciante às vezes coloca. Que é o quê? Você tem métodos dentro do seu cara, dentro da sua classe, vamos dizer assim, tá? E esse método, ele é um método que retorna algum futuro. Então, feature, sei lá, dia inteiro, sei lá, counter, ok? Dentro desse counter, vamos supor, cadê meu arquivo? Vamos supor que a gente tá, vou dar um Ctrl mais aqui, só para aumentar um pouquinho o zoom, que eu acho que tá pequeno para vocês aí, né? Pronto, acho que agora vai ficar bom. Então, aqui dentro desse counter aqui, nós colocamos um método assíncrono, certo? Então ele vai retornar aqui um futuro. Return future.value 1. Pronto. Alguma coisa nesse sentido. Muito iniciante acaba colocando um await aqui dentro desse cara. E isso aqui não é necessário. Por quê? Porque sua função já retorna futuro. Você não precisa colocar esse await aqui, que esse await aqui está sendo totalmente desnecessário, tá bom? Para ele pegar essa regra de lint, você tem que vir aqui e dar o flutter pub get, né? Para ele atualizar o seu projeto. E aí a sua regra de lint vai habilitar. Vamos ver, às vezes demora um pouquinho. Deixa eu ver se... eu estava como falso, eu vou colocar aqui como true. Ó. True. Tá? Automaticamente agora você vai ver que ele vai colocar aqui, ó, unnecessary await keyword return. Então eu estou colocando um keyword aqui, um comando que é totalmente desnecessário para dentro do meu projeto. Então eu colocar ele aqui ou não colocar não faz diferença nenhuma. E tem muita gente que gera esse tipo de coisa. E uma coisa mais legal, você vê aqui que ele apresentou como um info, né, um erro do tipo info, que isso aqui pode passar no seu código. Se você quiser, você pode trocar a forma que o analisador vai considerar esse cara. Talvez isso aqui para você seja uma info, alguém pode fazer e passar batido, não tem problema nenhum. Talvez para a sua equipe isso seja quase um pecado capital. Como que você pode fazer para que, se o cara fizer isso aqui, o código dele nem compile? Novamente, nós temos a possibilidade de fazer isso dentro do Analyzer, tá? Dentro aqui do Analyzer, nós podemos trocar os tipos dos errors, tá? Dentro dos errors, eu posso colocar aqui o unnecessary await return, que ele está como info, e eu posso dizer para ele que eu não quero que seja info. Se esse lint for encontrado, se esse erro for encontrado dentro do meu projeto, eu quero que ele seja um erro.
Eu não quero que ele seja um info mais. Dessa forma, o cara nem vai conseguir compilar se tiver algum caso nesse sentido, tá bom? Então não tem nem como ele fazer esse tipo de coisa, a não ser colocando um ignore aqui, a flag para ignorar essa parte do lint. Mas se ele colocar, vai dar erro e ele não vai conseguir compilar o projeto dele, tá bom? Então essa aqui é a forma, você pode trocar também para warning, tá? Então aqui, ó, você pode dar um warning aqui, que ele vai ficar diferente a forma que ele apresenta, mas aí ele vai deixar compilar, mas vai ficar amarelinho aqui dentro do seu projeto. Então, essa é mais uma regra que eu colocaria em todos os meus projetos, tá bom? Outra regra muito interessante é o prefer single quote. Single quotes. Essa aqui eu gosto muito, porque tem muita gente que coloca as aspas, né, dentro de um projeto. Então aqui, final, nome igual a aspas duplas, Rodrigo Raman, tá? Porque veio de outra linguagem, veio, por exemplo, do Java. O Java, se eu colocar aspas simples, ele não é uma string, ele é um char, né? Então são diferentes. Então muita gente vem de outras linguagens e acaba utilizando esse padrão de colocar... deixa eu colocar um print aqui, um log. Nome, só para ele usar esse cara. Para ele parar de reclamar, tá? Aqui ele tá falando que para usar const, não sei o que. Então pronto, ó. Ele aqui fala que o const, ó, o aspas duplas, tá? Então é importante você colocar esse cara, porque no padrão do Dart a gente utiliza aspas simples, ok? Então essa aqui é mais uma regra que você pode colocar e deve colocar aí, tá? Outra questão é essa aqui. Essa aqui é interessante. Prefer final locals, tá? O que seria essa regra de init? Essa regra de init, ela incentiva o uso de variáveis locais marcadas como final, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as suas variáveis aqui dentro, se ela não for utilizada, por exemplo aqui, ó, posso colocar aqui um var nome, tá? Se eu não vou utilizar, se eu não fiz nome igual a ABC no final, se eu não troquei esse cara, essa variável nome, ela deve, vou fazer um outro cara, um log, que eu tirei o log, né, para ele ficar reclamando de outras coisas. Pronto, que ela não está sendo usada, né? Então aqui, ó, log, eu coloquei aqui o nome como var. Se eu troquei, quer dizer que essa variável tem que ser variável mesmo, né? Ela pode ser mutável, ela é mutável, então ela pode ser alterada no decorrer do meu método. Se eu não colocar esse cara aqui, não faz sentido essa variável poder ter essa possibilidade de alteração. Ela não vai ser alterada dentro do meu código. Se ela não vai ser alterada, é interessante que ela seja como final. Nesse caso ainda, pior ainda, ele pede para colocar como const, mais ainda ele quer que eu coloque. Mas em outras situações, eu poderia colocar esse cara aqui como final. Por quê? Porque ela não vai ser alterada. Então a gente tem que sempre prezar pela imutabilidade. Então variáveis do tipo final deve ter em todos os projetos. Você vai ver, se você já participou de algum Dart UX, você é da Academia do Flutter, você sabe que eu coloco todas as minhas variáveis como final. E se eu tiver necessidade, eu venho aqui e troco para var. Mas elas nascem como final, justamente por causa disso. E aí você pode utilizar esse lint que vai te ajudar com esse tipo de coisa, obrigando você, vamos dizer assim, a colocar essas variáveis como finais, tá bom? Legal. A próxima regra que eu vejo que você deve utilizar, avoid unused constructor parameters. É muito comum, principalmente para você, que se você for iniciante, é muito comum, às vezes, a gente colocar aqui, criar um construtor com variáveis que a gente não utiliza. Como, por exemplo, sei lá, string nome, que como possibilidade de receber ele como posso dizer, como opcional, tá? Então essa variável aqui, às vezes a gente utilizava ele aqui em algum ponto do construtor, nome.toString, sei lá, vamos pegar aqui, pad left 10, alguma coisa assim, 11. Se não for nulo, né? Às vezes a gente utilizava esse cara aqui e aí deixou de utilizar, agora não pode ser mais const, né? Ele deixou de utilizar ele, falar, não vou fazer mais isso aqui. E é muito comum, às vezes, a gente esquecer de remover essa variável, porque ela não é nula. Ela é nula, né? Então eu posso passar como posso não passar. Então ele acaba ficando jogado aí. Então isso aqui é um padrão que você pode colocar no seu projeto para ele ficar analisando esse tipo de coisa. Caso tenha, ele vai ficar azulzinho aqui e aí você remove ela e tá tudo certo, seu projeto volta a funcionar.
tá bom? Legal, o que falta aqui? Tirar esse const daqui também, só para parar de dar erro. Legal, e a última, e não menos importante, é a always declare return types. Isso aqui, essa aqui, se você não quiser colocar nenhuma das outras, só coloca pelo menos essa aqui. Essa aqui ela é de extrema importância. É muito, mas muito comum se você veio de outras linguagens que não são tipadas, como o JavaScript sem o TypeScript, ou mesmo qualquer outra linguagem que não seja tipada, fortemente tipada, é muito comum você criar um método dessa forma aqui, ó. Teste, sei lá, que faz algo. Uma coisa aqui que ele faz, tá? É muito comum você criar um método dessa forma aqui. Isso aqui dentro do Dart seria a mesma coisa que você colocasse assim. Dynamic. Então você acha que não está colocando nenhum tipo de retorno, mas não é verdade. Você está falando para o Dart, se eu tentar usar esse cara aqui, ó, teste. Veja aqui, ó, o tipo do retorno dele está como dynamic. E isso é muito comum o pessoal utilizar, o pessoal fazer, principalmente quem está começando na área, ou começando no Dart e veio de outras linguagens que não são fortemente tipadas. Então, é de extrema importância que você coloque aqui o tipo. Se não retorna nada, é void. Se retorna alguma coisa, é string, é o tipo. Então, você deve sempre tipar os retornos das suas funções. Isso é de extrema importância, por uma boa convivência. Se eu bato o olho nisso aqui, teste, e eu vou executar, eu falo assim, pô, mas esse teste não deveria fazer nada, tá retornando dynamic, por que tá retornando dynamic? Aí eu vou ter que abrir, ir lá, olhar, realmente não faz nada, é porque o cara esqueceu de colocar o void aqui, entendeu? Então, isso é muito, muito ruim pro seu projeto, tá bom? Então, esse lint é o cara que vai te ajudar, e esse cara seria o cara que eu colocaria aqui como análises, como error. Esse, com certeza, eu colocaria aqui como error, porque se não tivesse o tipo do retorno aqui, eu consideraria um erro, porque está trazendo um erro de lógica muito grande. Esse método não deveria retornar nada, e ele está dynamic, e ele automaticamente o Dart vai inferir como dynamic, e isso é muito ruim mesmo de verdade. Então você deve sempre tipar todos os seus retornos, como deve tipar todas as suas variáveis, mas o tipo do retorno é de extrema importância, tá bom? Então essa aqui é mais um lint que você deve colocar dentro do seu projeto. E com isso, nós chegamos ao final. Existem muitos outros. Eu poderia ficar aqui uma tarde inteira falando de diversos caras que você pode fazer. Onde você pode ver isso? Dentro desse link aqui, ó. Clicando Ctrl, Follow Link. Deixa eu abrir esse link, deixa eu ver. Aqui dentro desse link você vai encontrar todos os tipos de variáveis, de lints que você pode colocar dentro do seu projeto. E com uma explicação. E qual que é o valor default dele, qual que foi removido. Os hasfix, isso aqui é muito legal, ó. Quando você coloca o all declare types aqui e você não declarou ele aqui, ó. Quando você... Deixa eu tirar o erro lá, né? Vamos tirar o erro aqui só para ele ficar normal como é o padrão. Ó, tá aqui como um info, certo? Se eu vier aqui e dar um Alt Enter, automaticamente ele já vai me falar o que é esse cara. E se eu clicar um Ctrl Shift P aqui ou um View Command Palette e colocar fix, cadê? Fix, ó, fix, autofix ou fix, opa, cadê? É o autofix, se eu não me engano. Não, fix all. Fix all, ele já vai tentar resolver os seus problemas. No caso aqui do return, ele não consegue resolver porque ele não sabe exatamente o que é. Mas veja que em todos os outros ele já corrigiu para mim, ó. Veja aqui, ó. Era final, ele colocou o const. Então veja como que ele já corrige isso para você. Isso tá tendo essa flagzinha aqui, ó, hasfix. Então ele consegue resolver por conta própria, tá bom? Então isso aqui é muito interessante para você utilizar. Olhe todos, ó, prefer final fields, colocar fields como final, ó, estilo recomendado e diversas outras coisas. Crie um padrão para o seu projeto. Deixa eu colocar minha câmera aqui full. Entenda que padrões de projeto vai te ajudar demais para quando você é iniciante. Se você é iniciante ou se você tem uma equipe de muita gente nova começando, isso aqui vai ajudar demais a você ter paz de espírito. Os pull requests vão ser muito menos trabalhosos, porque ele seguiu várias regras que estão e o Dart, a compiladora, está obrigando ele. Tá bom? Então, esse vídeo era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!